Graças a Deus pela caminhada sequencial que a cada semana temos tido na carta de Tiago. E, sem dúvida, que Tiago exalta a sabedoria que deve estar presente na vida do crente e que se deve expressar em todas as vertentes do nosso dia-a-dia. E é nisto que nós temos meditado. E, amados irmãos, nós vimos na semana passada como a falta de sabedoria nos conduz à carnalidade, nos conduz às contendas. E talvez fosse melhor nós olharmos para as ordens de Tiago acerca da sujeição a Deus e também da humildade que tantas vezes nos falta. E, nesse sentido, orar a Deus pedindo o seu auxílio. E é importante nós, à medida que vamos lendo esta carta de Tiago, e também, uma vez mais, desafio os irmãos a voltarem a ler desde o início esta carta, e vemos que é importante lembrarmos que Tiago olha para o contexto da sua época e para a igreja cristã nos seus dias e resolve escrever esta carta, deixando admoestações claras que abrangem também todos os crentes do futuro, dos quais nós fazemos parte. E sendo a sua carta universal, ele tem o intuito de mostrar a importância de uma cosmovisão cristã na vida de todas as pessoas. Ou seja, a forma como as pessoas devem olhar para o mundo que está a envolvê-lo, bem como para a sua própria vida. Então, vejamos nestes versículos a arrogância e o mundanismo na vida daqueles que planeiam e tentam granjear tudo aquilo que é terreno e transitório sem se preocuparem com a aprovação de Deus. E neste sentido, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na Epístola Universal de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Do versículo 13 ao 17 apenas. Tiago, capítulo 4. Vamos fazer a leitura de pé do versículo 13 até ao versículo 17. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, fazemos ou faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Tenham a bondade de se sentar. Eia é a palavra que Tiago aqui usa e que, conforme está traduzido no português. Esta palavra, eia, chama a atenção, ou é um imperativo. É a mesma coisa que Tiago estivesse aqui a dizer, atendam. E porventura, em alguma das versões dos irmãos está esta palavra, atendam, atendei. Ou seja, atendam para aqueles que assentam a sua esperança nos negócios, nos lucros, nos ganhos, tal e qual como as pessoas do mundo, as quais nós muitas vezes criticamos o seu estilo de vida. Nós vemos aqui Tiago a dizer, eia, agora vós que dizeis, ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Tiago chama aqui a nossa atenção, nós que somos leitores desta carta esta manhã, vemos aqui Tiago a chamar a atenção para esta realidade dos planos dos homens. E por isso é que é importante nós pensarmos na falibilidade dos projetos humanos.
Tiago chama a nossa atenção aqui, em primeiro lugar, para o hoje ou o amanhã. E nós dizemos, hoje iremos fazer isto ou aquilo, amanhã iremos fazer isto, aquilo, aquele outro, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Então não apenas o tempo, hoje ou amanhã, mas também os nossos planos. Nós queremos que alguma coisa se cumpra. E nós vamos a tal parte. Amanhã, hoje ou amanhã, vamos a tal cidade. Vamos a qualquer lugar. E neste tempo, nós vamos lá passar um ano. E o que é que vamos fazer durante esse tempo que lá vamos estar? Vamos contratar, vamos ganhar. Nós planeamos, amados irmãos. E dizemos que hoje vamos fazer aquilo, amanhã vamos fazer aquilo outro, vamos obter lucros, vamos obter ganhos, alguma coisa que nos alegre vai acontecer, mas também, quantas vezes aquilo que nós planeamos não se cumpre? Ou os nossos projetos saem furados, como costumamos dizer. E em vez de acontecer aquilo que nós desejamos e que nós planeamos, acontece exatamente o oposto. E ficamos frustrados. Tiago parece que usa um tom relativamente brusco, mas tão somente é para agitar o pensamento daqueles homens autoconfiantes que fazem os seus projetos e baseiam a sua estabilidade em pressupostos que eles mesmos são os donos do mundo, os donos do tempo, os donos dos acontecimentos. E quantas vezes esses homens que nós até criticamos somos nós próprios, que estamos baseados naquilo que nós vamos conseguir fazer, em vez de esperarmos que o amanhã possa efetivamente estar nas mãos de Deus. Quantas vezes nós pensamos que os nossos casamentos vão dar certo, que os nossos planos no que diz respeito ao curso que vamos escolher vai dar certo. A educação que damos aos nossos filhos vai dar certo. Os planos mais básicos para o nosso dia-a-dia, o irmos para o emprego, o irmos às compras, o andarmos de transportes e apanharmos o transporte a tal hora, nós planeamos. Mas será que isso vai acontecer tal como nós planeamos? É que muitas vezes os homens, na soberba do seu coração, dizem com toda a firmeza, hoje ou amanhã isto vai acontecer. Quase como se eles próprios fossem os donos do tempo, os donos das épocas, os donos dos acontecimentos. Então Tiago prossegue no versículo 14, dizendo, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, para a desilusão nossa, Tiago está já a dar a resposta, como se nós não soubéssemos. Tiago está a dizer, eu digo-vos que não sabem o que é que vai acontecer amanhã. Então o alerta de Tiago não é propriamente para o facto de os homens fazerem planos, meus irmãos. É muito importante nós fazermos planos. É muito importante que nós não sejamos insensatos, não sejamos tolos, não vivamos esta vida ao sabor do vento sem planear, sem organizar o tempo que Deus nos dá. Mas o facto concreto é que Tiago está a chamar a nossa atenção não para a necessidade de nós fazermos planos, mas para a necessidade de nós atentarmos para os planos que nós fazemos e que Deus não está nesses planos. E que Deus não faz parte das nossas programações. E que Deus não faz parte do nosso hoje ou do nosso amanhã. Que Deus não faz parte da nossa consciência. A consciência que nós devemos ter de que nós planeamos, mas é o Senhor que cumpre. Louvado seja Deus por isso. Sabem, irmãos, porque é que podemos dizer louvado seja Deus por isso? Porque efetivamente nós podemos planear muita coisa. Mas se Deus não quiser que isso aconteça, talvez isso é o melhor para nós. E portanto, se Deus não permite que hoje ou amanhã nós façamos tal coisa, é porque isso é o melhor para nós. E nós temos que confiar, temos que desenvolver a nossa fé. Esta confiança nas coisas que se esperam. Porque elas mesmas são também a prova daquilo que se não vê. Queridos irmãos, naturalmente que na nossa vida nós temos de fazer muitos planos. Eu creio que disso ninguém tem dúvidas.
a fim de que não sejamos achados em insensatez. Mas é preciso nós termos na nossa mente as palavras do sábio. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Palavras que encontramos em Provérbios capítulo 16, versículo 1 e 9, e que nos deixam este desafio para nós meditarmos profundamente no nosso coração, que o homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Quantos são os planos da nossa vida? Mas será que é Deus que está a dirigir os passos que nós damos? E nesse sentido, nós atentamos também para a palavra de Deus. A palavra que, de uma forma tão maviosa, o Senhor se segreda ao nosso ouvido, dizendo: filho meu, atenta para a minha lei, atenta para os meus mandamentos. É esta palavra que nos guia, que nos dirige, que nos orienta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor não apenas ilumina o nosso caminho de uma forma abrangente, mas é também uma lâmpada que ilumina cada passo que nós damos, para que nós não coloquemos o nosso pé nas ciladas do inimigo, para que nós não coloquemos o nosso pé num buraco, como eventualmente o poderíamos fazer se estivéssemos totalmente às escuras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia está cheia de advertências para que a nossa confiança esteja totalmente nas mãos de Deus. E nós vivemos pela fé no Senhor, e essa fé é aquela que nos leva a crer que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E o Deus de hoje é o mesmo Deus de amanhã. Ele é omnisciente, Ele é omnipotente em todo o seu esplendor de glória. E, portanto, há uma pergunta que nós devemos fazer e devemos em sinceridade responder, que é: quem é que pode dizer com absoluta certeza o que vai acontecer no dia de amanhã? Quem? Quem é que sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã? Queridos irmãos, nada está nas nossas mãos. Somente Deus o pode determinar. E uma vez mais, Tiago, nos seus escritos, recorre ao livro de sabedoria. E por isso nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 a 7, aquela que deve ser a nossa atitude. E a nossa atitude é: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Encontramos estes imperativos que devem ser uma constante na nossa vida. Confia, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. 6 orientações tão simples para nós entendermos, mas talvez tão difíceis para nós vivermos. Mas há uma outra pergunta que nós precisamos de meditar dentro do nosso coração. Aquela pergunta que aparece no versículo 14. Porque que é a vossa vida? Sim, o que é a nossa vida? Quem é mais novo na sua idade poderá perguntar a si mesmo: o que é a minha vida? Mas quem vai avançando na sua idade, passando por jovem, adulto, chegando à terceira idade, como assim costumamos dizer, poderá perguntar: o que é a vida? Quantas vezes nós olhamos para aqueles que já são mais avançados na sua idade e na sua experiência de vida e dizem aos jovens: aproveita a vida porque ela passa no instante. A pergunta é: o que é a vida? Que sentido estamos a dar à nossa vida? O que é que nós estamos a fazer com essa vida? Será que a vida é descansar, divertir, trabalhar, passear, estudar, praticar aventuras radicais, tantas coisas? Meus amados irmãos, do ponto de vista filosófico,
a vida é um conceito complexo e multifacetado. Muitas vezes a vida está associada à busca de sentido, à busca de propósito, à busca de felicidade. E é tão importante nós pensarmos no que é a vida. E muitos dedicam tempo infinito a pensar o que é a vida. Por isso mesmo, a questão do sentido da vida é central na filosofia. E alguns filósofos argumentam que a vida tem um propósito inerente. A vida em si mesmo tem um propósito. Muitas vezes está ligado à ordem cósmica. Ou então, outros associam a que a vida está ligada a um propósito divino. Outros defendem que o sentido da vida é subjetivo e construído pelo indivíduo através das suas escolhas, bem como através das suas experiências. Então são as nossas escolhas, as nossas experiências que dão sentido à vida, do ponto de vista filosófico. A busca pela felicidade também é um tema importante na filosofia. E por isso, há muitas escolas de pensamento que dizem que é importante buscarmos o prazer, é importante buscarmos a virtude e a realização pessoal. Há várias ofertas de perspectivas sobre o que constitui uma vida feliz e plena. Ainda a filosofia também reconhece a vida como um enigma, como um mistério que desafia a compreensão humana. Mas a finitude da vida humana é muito importante também na área da filosofia. E, portanto, se a vida é finita, é importante que ela tenha sentido e que o indivíduo possa valorizar a vida a cada momento. Em suma, a filosofia explora a importância da autenticidade na vida, ou seja, viver de acordo com os seus próprios valores, de acordo com as suas próprias convicções e a busca por um propósito pessoal. Mas aquilo que nós devemos pensar esta manhã, e conforme a palavra de Deus nos leva a pensar, é o que é a vida? E a resposta que Tiago aqui dá, no versículo 14, é o quê? Qual é a resposta? Vede, irmãos, qual é a resposta a esta pergunta? O que é a vida? É o quê? O que é a vida? É um vapor. A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Queridos irmãos, Tiago mostra-nos que a vida é como um sopro. Para Deus, a vida é como um sopro. Deus faz e a vida passa. Deus soprou o homem e o homem passou a existir. Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Para Deus, a vida é como um sopro. E para nós, devemos entender também que a vida é como um sopro. Hoje estamos de pé. E a exortação da semana passada é: quem está de pé, olhe, não caia. Hoje estamos de pé. Quem é que garante que ao sairmos dos átrios do Senhor não caímos mortos para o lado? Quem é que diz que logo, quando colocarmos a última garfada do nosso almoço, não teremos um infarto e morremos? Quem é que nos diz que amanhã, em vez de nos levantarmos quando o despertador tocar, não permanecemos adormecidos no Senhor? Então, o que é a vida? E Tiago ilustra esta ideia mostrando, tanto quanto possível, que os homens podem até querer planear em grande. Podem querer ser negociantes, adquirir lucros, mas tudo isso é transitório. Tudo isso passa nesta vida e nada disso é o mais importante. Apenas esses planos têm que ser feitos, mas feitos na medida certa, na dependência de Deus. E a vida que tem sentido não só é aquela que é vivida em verdadeira sabedoria, conforme Tiago já nos havia explicado, como também é aquela que Jesus revelou aos seus discípulos. E as palavras do Senhor Jesus são bem claras e diretas à nossa alma. Lá no capítulo 6 de Mateus, nos últimos versículos, o Senhor Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus. Isso é o mais importante para a nossa vida. O que deve ser importante é o reino de Deus. Se alguém te perguntar
O que é importante para ti? O que é a tua vida? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é tão somente a vontade de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos a viver esta justiça. E então aí, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantas vezes nós estamos com um frenesim constante na nossa vida, agitados, inquietos, ansiosos? O que é que vai acontecer amanhã? Será que vou ter lucros? Será que vou estar melhor da minha saúde? Será que isto? Será que aquilo? Será que aquilo outro? E o nosso coração fica ansioso. Mas, tal como o servo anseia pelas correntes de águas vivas, assim a minha alma deve ansiar, não pelo dia de amanhã, mas por ti, Senhor. Então, nós olhamos que basta a cada dia o seu mal. É as palavras do Senhor Jesus. Por isso, versículo 15, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Queridos irmãos, é segundo o querer de Deus e consoante a vida que Ele mesmo nos dá que nós podemos fazer o que fazemos. Muitos à nossa volta dizem, até amanhã, se Deus quiser. Os irmãos já ouviram isso? Até amanhã, se Deus quiser. Mas porquê que tantos dizem até amanhã, se Deus quiser, quando nem creem em Deus? Quando nem querem saber do nome de Deus? Quando tantas vezes vivem de forma errante, pecando, zombando do nome de Deus e ainda ousam dizer com os seus lábios até amanhã, se Deus quiser, ou se Deus quiser, fazemos isto ou aquilo. Por outro lado, temos muitos que perderam esta expressão na sua boca e já não dizem se Deus quiser. Mas quão bom seria se nós que nos dizemos cristãos, se nós que somos do Senhor, Igreja sua, pudéssemos dizer com toda a convicção e em plena consciência, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu daqui a bocado estarei vivo. Se Deus quiser, mais logo irei passear. Se Deus quiser, amanhã irei trabalhar. Se Deus quiser, irei lucrar. Se Deus quiser, irei prosperar. Ou se Deus quiser, eu vou morrer. Se Deus quiser, eu vou estar triste, mas depois vou-me levantar. Se Deus quiser, eu irei passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei, porque este Deus está comigo. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é todo-poderoso. E Paulo disse esta mesma realidade quando estava a pregar no Areópago, em Atenas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, não é errado nós usarmos a expressão se Deus quiser. Mas convém que, em primeiro lugar, tenhamos a consciência que Deus pode todas as coisas, porque Ele mesmo tem poder absoluto. Mas um segundo aspecto é que Ele pode querer ou não querer aquilo que nós estamos a evocar, porque Ele age sempre de acordo com a sua suprema vontade e atingido os seus melhores objetivos para a nossa própria vida. Então, se o Senhor quiser, se Deus permitir, querendo Deus, isto ou aquilo se fará, isto ou aquilo acontecerá. E é nessa confiança que nós devemos descansar. Versículo 16. Atentai para a chamada de atenção de Tiago. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. O que é que Tiago aqui nos quer dizer com esta palavra? Tiago aqui mostra que quando não consideramos a permissão de Deus nas nossas ações, ou seja, quando nós não permitimos que o se Deus quiser, do versículo 15, se cumpra, então nesse momento surge a vanglória. E surge esta vanglória porque nós nos exaltamos a nós próprios e nós nos gloriamos nos nossos feitos.
Nós pensamos que algo está a acontecer porque nós trabalhamos muito. Eu trabalhei a minha vida toda para agora ter todos estes bens para poder usufruir. Mas se o Senhor não quisesse que tu tivesses todos estes bens? Eu hoje estou aqui a descansar porque o Senhor me permite gozar estas férias. E se o Senhor não quisesse que tu estivesses de férias? É que muitas vezes nós pensamos no bem que nós temos como fruto do nosso labor, fruto do nosso esforço. E sim, claro que sim, que nós nos esforçamos muito. Quantos dias nós chegamos a casa ao final desse mesmo dia, cansados, exaustos, andámos para cima e para baixo, trabalhámos, labutámos, falámos com este e com o outro. Estamos cansados. Mas tudo isso aconteceu porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor nos deu força. Porque se não fora as capacidades que o Senhor nos dá, nada aconteceria na nossa vida. As palavras de Paulo é porque nele existimos. Nele nos movemos. É por causa dele que nós conseguimos tudo. Por isso mesmo, Tiago já havia dito, lá no capítulo 1, versículo 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Desce lá do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, porquê é que surge a vanglória? Porquê é que nós nos gloriamos se toda a boa dádiva, se todas as bênçãos que nós temos vêm do Pai das luzes, que nos concede gratuitamente? E mesmo sendo nós pecadores, indignos, miseráveis, Ele ilumina o nosso coração através da luz de Jesus. Graças a Jesus Cristo, porque morreu na cruz do Calvário. E agora nós podemos ser iluminados, podemos ser como uma luz neste mundo que ilumina todos aqueles que estão em trevas. Então, para essa glória vã, Tiago só tem uma coisa a dizer, é que ela é maligna. Ela é maligna, procede do diabo, e quem se gloria nas suas presunções, ou seja, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua arrogância, está a ser instrumento de Satanás. Cuidado, meus irmãos. Cuidado quando dizem, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu sou melhor. É o eu a enaltecer-se. E toda essa glória é maligna. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Este versículo também é muito importante para a nossa análise. Sabeis porquê? Tiago termina este texto mostrando que quem sabe o que deve fazer e o não faz, comete pecado. Ou seja, os crentes que ouviram o seu ensino, aqueles que conhecem a lei de Deus, os que dizem que vivem de acordo com a vontade do Senhor, se efetivamente não o põem em prática, então estão a cometer pecado. É que na nossa vida nós sabemos o que é pecado. Pecado é errar o alvo, é não fazer a vontade de Deus. Mas vede quais são as palavras de Tiago. Tiago não está aqui a dizer, aquele que não faz o bem, comete pecado. Mas Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, notemos que Tiago não está a dizer que pecado é apenas pensar mal ou ter atitudes erradas que desonram a Deus, mas ele destaca que se tu conheces o bem, se tu conheces o que é certo, se tu conheces o que Deus requer de ti e não estás a fazer ou não estás a viver esse bem, o teu testemunho é pecado. Então fica, portanto, claro que pecado não é só fazer o mal, não é só fazer o mal, mas é também deixar de fazer o bem. E por isso, nós, quando sabemos qual é que é o bem que o nosso Deus requer de nós e o não fazemos, estamos a cometer pecado. Muitas vezes nós omitimos. Ou poderíamos dizer, nós mentimos. Porque nós dizemos, eu não minto, eu só omito. Muitas vezes isso não é mentira. O não fazer o bem ou não dizer a verdade
ou não colocar em pratos limpos, em bons termos, aquilo que está errado, não é mentir? Não é compactuar com o engano, com o erro? Jesus mesmo diz na palavra do servo vigilante, lá no capítulo 12 de Lucas, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A palavra aqui é acerca daquele que soube qual era a vontade do Senhor. Aquele que soube qual era a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a vontade. Então esse será castigado com muitos açoites. Como é que está a nossa vida? O que é a nossa vida? Em que é que está depositado o nosso amanhã? Então, amados irmãos, olhemos para nós próprios e para o nosso coração. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a colocarmos nas suas mãos o nosso amanhã. Deus cuidará de ti. Lembra-te, Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Então que humildemente possamos pedir-lhe perdão por tantas vezes que não fazemos o bem que devíamos.